Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao EdaPod, o podcast do EdaBank. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever, afinal de contas, o EdaPod é para você. Hoje eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Ela é esposa do Cristiano, mãe do Lucas, do Rafael, está no segmento esportivo, mas atentem, é uma reinvenção da sua carreira. Hoje eu tenho a honra, o prazer e a felicidade de conversar com Ana Tereza Ratti. Seja muito bem-vinda, Ana. Nossa, com essa apresentação eu tô muito bem-vinda mesmo. Já começamos bem, eu tive que caprichar, Claro. né? Afinal de contas, não é sempre que eu tenho uma mulher que está dedicada ao futebol, ao esporte. Então vai ser um prazer gigantesco essa nossa conversa. Sim, é um tanto inusitado realmente, Edu. Satisfação toda minha, é um prazer enorme estar aqui. Que Vamos ótimo. bater esse papo que eu tô Seja muito animadíssima. bem-vinda, que Obrigada, bom, que ótimo. obrigada. Agora, olha só, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir algum episódio do EdaPod. Alguns? Aham. Que bom. Então você sabe que nós vamos falar muito da sua biografia. Oh, meu Deus. Então vamos entender assim o seu modelo mental, toda a sua experiência, o que levou você a reinventar sua carreira, e não foi uma única vez, porque você passou por vários segmentos e isso foi trazendo para você uma bagagem muito importante que hoje você acaba levando também para o segmento esportivo. Exato. Já está pronta? Vamos lá. Vamos lá, me diz de qual cidade você é. São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, ou seja, a mesma cidade da Lilian Pódio, minha querida amiga e sócia, que por acaso foi quem indicou o seu nome. Você acredita nisso? Minha amiga e irmã que mora no meu coração, Lili. Eu tô especialmente feliz de estar aqui nessa conversa com você por conta disso, Que claro. bacana. É. Então, apesar dela estar aqui no backstage, olha pra sua câmera e manda um recado pra ela. Diz o que você acha a respeito dela. Lili, amiga do meu coração, que alegria estar aqui, né? A vida nos uniu de novo, né? Agora nesse ambiente profissional. Uma alegria enorme. Que bacana. Bom, querida Lili, você sabe o quanto eu te admiro também. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora vamos lá, de São José do Rio Pardo, você teve toda uma carreira, estudo em São José ou não? Como é que foi ó, o teu início? Não, eu estudei em Ribeirão Preto, Tá que é bom. um fluxo meio normal, né? Sim. São José do Rio Pardo é uma cidade bem pequenininha, já foi até menor. E, pelo menos na minha época, era Tinha um fluxo... quantos habitantes nessa época? 40 mil, hoje 40 acho que mil. tem um pouco mais, né? Algo em torno de 60, 70, posso estar Cresceu equivocada. bastante, 50%, tá enorme agora. Tá enorme, é praticamente uma metrópole. Mas esse é um fluxo natural, muitos dos jovens vão estudar em Ribeirão Preto ou em São Paulo. E foi esse o movimento que eu fiz. Fui para Ribeirão Preto, conheci meu marido já na primeira semana. Namoramos, obviamente. Mas isso na né? universidade ou não? Foi antes? Na Isso, universidade. Na universidade. E você foi estudar o quê em Ribeirão Preto? Marketing. E aí ali fiquei, morei por um pouco mais de 10 anos. Tive os meus filhos lá e dali eu fui para Taubaté, onde moro há 20 anos. E o que te levou para Taubaté? Então, a família do meu marido é de Taubaté, mas não foi isso que me levou para lá. Na época, a gente queria montar a nossa própria clínica e ter o segundo filho. Eu trabalhava muito, na época, no Magazine Luiza. E para ter o segundo filho, a gente entendeu que precisaria de uma reorganização na estrutura familiar, de tal forma que eu conseguisse, né, dedicar um pouco mais de tempo para um segundo filho. E a gente montou, então, um projeto de uma clínica. Mas clínica de marketing? Não. Não é? Não, poderia ser, né? Poderia. Não, mas não é. Seria bem interessante, aliás. Seria. Mas o meu marido é médico Tá bem. e ele é endócrino pediatra. E eu, na época, estudava muito, assim, como que o médico acaba não tendo as disciplinas de administração e algumas vezes, então, perdendo oportunidades, né? Trabalhando em função de distribuir o dinheiro ali no final do mês. Eu falava, poxa, é uma formação tão intensa. Sim. Seria ideal que a gente conseguisse fazer a estrutura do negócio de uma forma mais interessante. Então você já queria transformar um especialista no empresário. Não é, então. E aí acabou que até foi o tema do meu mestrado e na minha banca estava um pós-doc da USP de Ribeirão e em função disso acabou viabilizando uma disciplina de administração na USP, Medicina USP de Ribeirão Preto, como optativa. Enfim, essa história longa, Ainda existe curta. essa cadeira Eu hoje? não sei te dizer, isso faz muito tempo. Mas que bacana, uma bela iniciativa. Então, e com esse olhar, então, a gente
muito jovem, no começo de vida, cheio de ideias, né, de inspiração. Criamos essa empresa, essa clínica, Qual né? que era o nome da clínica? Hoje ela existe, é o Centro Médico e Odontológico, e a clínica é Clínica Leve Vida, Em Taubaté. em Taubaté. Então já está feito o merchan aqui. Exato. E a gente buscava um ambiente para que ela pudesse prosperar dentro daquilo que a gente tinha planejado. Tá bem. Então eu fiz estudo de mercado mesmo. E aí tudo ia apontando para esse eixo Rio-São Paulo. E a gente, para ser bem sincera, tinha até alguma resistência com a ideia de voltar para a cidade. Porque Ribeirão é uma cidade maravilhosa, tem esse ponto Exato, também. mas a gente queria sair, porque embora seja realmente uma cidade maravilhosa, para a medicina é um tanto saturada. Sim. Porque na época que a gente estava lá, tinha, se não me engano, 5 universidades oferecendo medicina. É um polo de formação em medicina. E de ótimas formações, sim, né? sem dúvida. Então, assim, todo o nosso plano estratégico mostrava para a ideia de sair. Então, também encurtando muito a história, acabou tendo a oportunidade de 2 concursos para ele ali na região de Taubaté. Tá bom. E ele passou nos 2, então a gente acabou direcionando o projeto para lá, o que foi maravilhoso, né? Ali foi um ótimo exemplo de como a gente não deve resistir muito ao movimento natural da vida, né? É isso. É porque ele tem cidades grandes, você tem uma população muitas vezes demandante de bons médicos, de bons serviços, porque estão muito próximos de São Paulo e também buscam na região aquilo que tem de qualidade em São Paulo. Muito bacana, muito interessante. Foi muito legal. E aí a gente não era o plano ideal naquele momento, mas que se mostrou o melhor plano, assim, que a gente é muito feliz lá, os meninos foram criados lá. A gente gosta, né, de tudo que a região oferece. Bacana. E você ficou na clínica ou você teve uma outra atividade, uma carreira executiva? Como é que foi esse processo? Não, logo que a gente mudou para Taubaté, eu auxiliei no processo da implantação, né, de fazer dessa clínica algo real, né, era algo muito novo, enfim, e essa atuação levou alguns anos. E logo no primeiro ano eu fui convidada para ministrar aula na faculdade. A Anhanguera, na época. E, sinceramente, eu nunca tinha pensado em dar aula de nada, né? Mas como tinha a qualificação necessária e tinha trabalhado muitos anos com pesquisa de mercado, tanto na Ambev quanto na Mabel. Eu fui gerente de produtos da Mabel. Mas isso antes de ir para Taubaté? Antes de ir para Taubaté. Tá. Então, eu tinha uma familiaridade, tinha alguns cursos da Nielsen, conhecia, e a faculdade precisava de alguém para ministrar a disciplina de pesquisa de mercado. Falei, bom, nunca pensei em dar aula de nada nessa vida, mas vamos lá, que eu acho que pode ser um jeito de entrar na cidade, né? Sim. Conhecer as pessoas e tal. Bem, encurtando demais a história também, eu me tornei coordenadora do curso, coordenadora de pós-graduação e diretora executiva. Você se descobriu na área de educação. Exato. Então. Que bacana. Fiz mestrado e fiquei 10 anos nessa instituição. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Para mim ficou uma lacuna aqui na nossa conversa, porque você falou da sua formação, falou da ida para Taubaté, e aí eu descobri aqui que teve uma vida executiva nesse período. Como que aconteceu esse processo? Foi em São Paulo? Foi em Ribeirão Preto? Quer dizer, como é que aconteceu esse processo de formação e desenvolvimento? A minha formação é em marketing e a origem do marketing se dá na economia e na administração. Perfeito. Ao contrário do que muitos acreditam, que é uma disciplina relacionada muito mais à comunicação. Não. Perfeito. Então, e eu segui por esse caminho, né, do marketing olhando pro aspecto estratégico do negócio. Então, é aqui a minha vocação e é essa área que eu sempre... Mas você se formou e foi uma dessas empresas? Como é que foi esse processo? Então, e aí nessa jornada, eu sempre circulei por áreas de gestão, negócio, e pode chamar de marketing também. Sim. Então, fui gerente de produtos da Mabel, então toda essa ideia... Mas isso em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto. Entendi. Ainda em Ribeirão Preto, eu trabalhei no Magazine Luiza, que na verdade a sede ficava em Franca. Sim. Num momento super delicioso do Magazine Luiza, a empresa que eu tenho o maior carinho até hoje, que estava em expansão, então era uma empresa infinitamente menor do que é hoje, e eu fui convidada para desenvolver um projeto do Fred, na época, que resultou a Lu.
né? Que Sim. hoje é um ícone importante da empresa. Assistente virtual. Exato. Na época, assim, o pessoal olhava para mim e falava, que maluquice é essa, né? E teve até uma participação de pesquisa nesse episódio, né? Que o Fred, junto com a gestão do e-commerce, que também estava começando, né? O e-commerce era muito recente nessa época, me chamou para tentar olhar para o negócio e-commerce e identificar possibilidades de alavancar a venda. Entendi. E eu fiz uma pesquisa que eu mesma moderei e falei, olha, as pessoas sentem falta daquele indivíduo que dá opinião, que é o vendedor. Mesmo sabendo que ele vai dizer, tá lindo, tá ótimo, compra. Mas é um conforto no processo de venda. Exato. E eu lembro bem que naquela época a gente passava por um momento de muita tecnologia nova, muitos recursos novos nos produtos. Então, quando que foi isso? Você lembra, mais ou menos? Mais ou menos 2001, 2002, 2003, talvez. Estamos por há aí. 23 anos, mais ou menos. Então, coisas que eu, falando com você, fazia tempo que eu não pensava nisso, hein? Mas olha, tava lançando câmera digital. Aí tinha os tais dos megapixels. Sim. E ninguém sabia o que era. Comparado ao que tem hoje, horríveis, né? Não, e hoje, hoje é tudo super familiar para todo mundo. Nessa época estava começando. Então tinha o zoom ótico, que eu lembro, algumas coisas assim. Colchão desse que hoje é super comum também, né? Que todos nós temos, ou é muito comum ter. E aí tinha as molas ensacadas, molas isso. E na pesquisa que eu fiz, as pessoas declararam isso. A gente não sabe comprar na internet, porque quem que vai falar o que a gente tem que comprar? E aí que surgiu a ideia da Lu, da Magalu. Bacana. E que surgiu como Tia Luísa. Porque verdade. veio para fazer uma homenagem à fundadora. A fundadora. E aí, enfim, ficou não tão bem compreendido no começo. Quando eu saí, se não me engano, ainda era Tia Luísa e depois ela se transformou a Lu. E já era esse personagem que já tem hoje ou não? Tem uma já na época, visualmente já era esse personagem. Já. É uma história super interessante de como que a gente criou. Enfim, eu fiz um concurso cultural e... Enfim, na época falavam que ela parecia comigo, mas eu lembro que no briefing eu passei como inspiração, assim, Fátima Bernardes ou a Ana Paula Padrão. Porque elas vão ficar lisonjeadas agora. Elas sabiam disso ou não? Eu acho que não. Acho que é a primeira vez que alguém fala isso. Eu acho que, enfim, nem que sei bacana. se... Mas porque teria como conceito essa ideia de alguém jovem, próxima, porque o propósito sempre foi humanizar a relação do digital, mas sem perder aquela posição, né? A posição da vendedora. E já tinha tido alguma iniciativa como essa no mercado brasileiro ou não? Foi a primeira? Olha, que eu me lembre, que eu tenha conhecimento, não. Mas na época também era algo tão inédito, inusitado, que eu lembro, saiu uma notinha, se não me engano, na revista Info, ou alguma coisa assim, mas até demorou um tempo para ser compreendido. E de onde veio a inspiração? O projeto, foi um insight? O projeto original era do Frederico Trajano, que hoje é o executivo principal da empresa, se não me engano, né? Eu acompanho bem menos agora. E ele teve um insight de fazer um site paralelo ao site do e-commerce. Entendi. De tal forma que este site tivesse informações que as pessoas pudessem... interagir antes de partir para o processo de compra. Então, conhecer o que é o megapixel, conhecer o que é o zoom, a mola assim assado. E aí, entendendo melhor com o olhar de mercado, de posicionamento, de hábito de consumo, enfim, né, de como que a mente do consumidor estava acostumada a fazer o processo de decisão de compra, a famosa jornada do cliente. Aí a gente foi transformando e eu trouxe junto com a Maristela Mendonça, que está lá até hoje, é uma querida. Também marketing. Ela cuida de multimídia. A multimídia. Ela já cuidava de multimídia e hoje ainda. E então a gente foi transformando isso
o que gerou o conceito da Lu como vendedora virtual dentro do e-commerce. E a expectativa de lançamento dessa inovação? Ai, foi gigante. Eu lembro bem, assim, do que foi, sabe? Porque era uma mistura de uma coisa esquisita com uma coisa nova. Muito bom. Foi muito bom, assim, e todo mundo tinha um carinho muito grande com o projeto, por levar o nome da fundadora, Sim. que sempre foi uma pessoa muito especial. É muito querida por todos. Muito querida. Então, assim, era um projeto que tinha ainda, né, além do aspecto da inovação e tudo, essa carga emocional positiva, né? É porque o nome que é mais conhecido, a figura mais conhecida é a sobrinha, na realidade. Exato, né? que é a Luísa Helena. Luísa Helena Trajano. Mas a fundadora é a Maria Luísa Trajano, é isso? Lá é tia Luísa. Tia Luísa. Então, se eu te disser que eu sei o nome dela completo, eu vou estar mentindo. E mais para Franca e para o núcleo ali que a gente vivia, que era o núcleo da empresa, né, da matriz, ela sempre foi uma personagem muito querida, inclusive sempre frequentou a empresa, né, apesar da idade já bem avançada, era uma liderança mesmo. Que bacana. E você ficou lá até quando? Eu saí do Magazine Luiza, cada pergunta, hein? No túnel do tempo. Eu falei, é uma biografia, eu disse isso. Aqui, geralmente, a gente abre a caixa de Pandora e tira. Não é, que faz tempo que eu não lembro dessas coisas, mas eu saí do Magazine Luiza em 2005, foi isso, em 2004. E aí você foi para qual corporação? Em 2005. Em 2005 eu fui para Taubaté. E aí o meu filho caçula nasceu em novembro e em 2006 eu entrei na Anhanguera como professora de pesquisa de mercado e auxiliando, criando a empresa junto com o meu marido. E aí você passou também pela Ambev. Como é que foi essa experiência na A Ambev? Ambev foi lá em Ribeirão Preto. Foi em Ribeirão Preto também. Antes do Magazine Luiza. Antes do Magazine Luiza. E que Exato. área que era na Ambev? Marketing e merchandising. Ótimo. E aí era para cuidar de toda a aplicação de marketing e merchandising em hipermercados. Agora a Ambev ela tinha uma cultura de alta performance. Era uma cultura, eu não sei te dizer como é hoje, que inclusive eu não me identificava. E foi um ambiente onde eu aprendi muito profissionalmente, fiz inclusive grandes amigos, então eu tenho a Ambev em alta conta na minha carreira profissional, mas não me identificava com essa pegada tão agressiva e o formato da estrutura ali de cultura organizacional. É muito competitiva, né? Eu acho que dá para ser competitivo. Mas sem sangria. E eu não sei te dizer como é hoje, né? Vale essa ressalva importante, claro. porque... Até porque tem uma mudança do mercado, de visão, de como atuar. Quer dizer, teve o seu sucesso ali muito fortemente nessa cultura durante um grande período, mas a sociedade ela tem uma transformação. Exato. E essa transformação acaba impactando também a cultura corporativa. Exato. E eu faço essa ressalva porque... conheço pessoas que atuaram recentemente e que relatam assim, que teve uma pequena mudança na cultura organizacional. É natural, porque toda empresa tem uma transformação, com o tempo tem uma transformação. Então, olha só, aí quando você estava em Taubaté, você então se tornou professora, coordenadora e empreendedora. Agora, em que momento você acabou caindo no mundo do futebol? Que é aí que eu preciso entender como é que aconteceu esse processo. Então, aí fiquei uns 4 anos ajudando o meu marido a estruturar a clínica que a gente tinha idealizado, agregamos outros profissionais da família, inclusive, assim, o que foi também bem inusitado, porque na nossa cabeça, a princípio, era... uma restrição mesmo, não, isso a gente não fará, nunca, jamais. E por final... Fizemos e foi ótimo. Mas assim, tudo num contexto que justificou e, sei lá, acho que 4 anos eu consegui me manter ali auxiliando nesse processo de estruturação, conciliando com a faculdade. E num determinado momento a faculdade me demandou muito e eu acabei concentrando tudo lá e aceitei alguns convites nessa época para fazer consultoria em parceria com uma pessoa e uma empresa que eu faço consultoria até hoje, por acaso, né?
É a Elider, da Ângela Lopes, que faz consultoria em gestão de processos e pessoas. E, por vezes, ela mergulhava no trabalho dela e identificava um gap de estrutura estratégica. Então, ela me chamava... E aí você complementava essa visão dela, que era mais humanista, para uma coisa mais voltada para Humanista estratégia. de processos, e eu Perfeito. fazia o ajuste na parte de estratégia organizacional. E isso estava fluindo super bem. E o meu filho mais velho, nessa época, com 7, 8, né? A gente chegou em Taubaté ele com 6, então 7, 8, 9, 10 anos. E ele, desde que sabe falar, fala que vai ser jogador de futebol. E a gente... Desde muito pequeno. Desde sempre, essa é a verdade. Eu não sei lembrar o Lucas com outra ideia. Mas todos falam, que a maioria depois descobre que é melhor começar a falar outra coisa, porque não vai dar muito certo. Eu falo por experiência própria, tá? Como eu era relativamente jovem, eu cheguei a ouvir algumas vezes algo do tipo: você não pode deixar o seu filho achar que ele pode isso. Você é a mãe dele. Você pode, As crianças falam que quer ser jogador de futebol e astronauta. O papel dos pais é dizer a realidade. E eu falava, mas... E por que não pode ser a realidade do meu filho? Não existe jogador de futebol? É. E, inclusive, existe astronauta também, né? É isso mesmo. Se ele quisesse, por que não, né? É isso. Presidente da República, sei lá, tem tantas profissões, né? Tô brincando, assim, para dizer que o improvável é improvável e exige um caminho, mas não necessariamente impossível, né? Sim. Então, a minha visão e a do meu marido era bem essa. E a gente deixava ele acreditar naquilo e seguir falando e jogando futebol 24 horas do dia, né? Com aquela bola no pé o tempo todo, até o momento que ele começou a realmente chamar atenção e ser convidado para uma peneira, e passa, e vai para o time da cidade. Isso em Taubaté. Tudo em Taubaté, e ele aí com seus 11, 12 anos, ele jogando no time da cidade, 13 jogava no time da cidade, vinha para São Paulo ser monitorado pelo São Paulo, então ficava aqui no CT de Cotia, e aí assim, começou a parecer que aquilo poderia ser possível, Perfeito. né? E nessa época, eu e meu marido começamos a tentar entender um pouco o futebol como profissão, né? Meramente para conseguir auxiliar, dialogar e dar um pouco de perspectiva. E eu, por vocação, por ser dos negócios, por ser de estratégia, já olhava para aquilo com um olhar mais... com uma análise diferente, Como talvez. eu potencializo esse processo. Exato. Então, quanto mais eu tinha a ideia clara das dificuldades que são enormes, então hoje, usando o linguajar que eu sei que é o linguajar que se usa, né, no futebol, o funil é muito estreito. Sim. Então, essa foi a realidade que se apresentou logo no primeiro olhar que a gente colocou ali. Mas eu olhava para como que a gente podia criar condição de ajudá-lo a passar por este funil. E foi feito um trabalho de conversa com ele? Ou você criou realmente ali uma metodologia para que pudesse impulsionar a carreira dele? Não, a gente foi então colocando itens que a gente achava que poderia auxiliar no processo. Então, de preparação mental, de preparação física, de estrutura, de apoio, mas sempre sem criar alguma expectativa ou que aquilo parecesse uma imposição. Uma imposição ou até um estímulo a mais. Perfeito. A gente sempre fez meio que advogado do diabo, assim, tipo, você quer, vai. Estamos aqui para isso. Mas para chegar lá você precisa cuidar disso e disso. Exatamente. Eu falo assim, eu tive um diálogo muito maduro com meu filho de 12 anos de idade, que foi algo assim que a gente lembra bem. Eu achei uma pesquisa que, inclusive, eu hoje ministro aulas para grupos de futebol e eu uso
essa pesquisa, que é da Ernest Young, feita para a CBF, que mostra a porcentagem de atletas que se profissionalizam e destes a renda salarial. Sim. E é desastroso, é muito diferente do que se vê no holofote, né? Porque ali é um percentual pequeno, se 2 ou 3% daqueles que realmente atingem a régua máxima, a grande maioria não chega. É isso. Não é? Tá? 97, 98% fica pelo caminho. Exatamente, 98, 99, 97, você já... E assim, algo em torno de, sei lá, 60, 70% vão ter condições, assim, muito precárias, de uma carreira curta. E eu tive uma conversa parecida com essa com meu filho quando ele tinha 12 anos. Então, você imagina, 12 anos. Meu bem, deixa eu te explicar uma coisa, assim. Tudo bem, você quer ser jogador, mas tá vendo esse gráfico? Tá E vendo? a reação dele, como é que foi? Com Não, 12 tudo anos, bem, mãe. Se tem esse pessoal aqui, então dá, né? Dá sim. Mas Mas a gente vai ter que caminhar conhecendo a realidade. Então, a condição que não se discute é a escola. perfeito, perfeito. Dito isso, todo o resto caminhou em função desse combinado. E aí, nos finais de semana que ele se dedicava, durante a semana, como que era esse processo? Porque, para ver aqui para você, ter de São Paulo era longe de Taubaté. Era sempre aos finais de semana ou não? Como que Não, funcionava? aqui, quando ele vinha essa época para o São Paulo, ele tinha, se não me falha a memória, 13 ou 12 anos. Tá Então, bom. vinha, passava uma semana e voltava. Tá. Perdia a aula, perdia a prova. Entendi. E Aí eu- fazia reposição, Fazia reposição, substitutiva, Ok. e eu falava, se vira. Teve uma época que teve um ano, a gente sempre lembra dessa história, ele perdeu as provas e ele perdeu parte das substitutivas. E eu falei, Ok, é sua escolha. sua escolha, você vai para a REC e passa. Se não acontecer, você sabe que quem sai é o É futebol. futebol. Aí ele E- se empenhou, obviamente. Não, ele sempre deu conta do recado. Que bacana. E neste processo, eu fui estudando mais, me envolvendo mais, mas sempre com o olhar de auxiliá-lo, né? Porque a gente estava ali num mundo muito novo e diferente, né? Então, olhando para o processo que eu fiz com a clínica do meu marido, é a gestão para a área da saúde. Então, você tem todas as especificidades da Sim. área da saúde. E não é diferente em qualquer outra área, e assim foi com o futebol. Então, quando chegou o primeiro contrato de formação, a gente olhou para aquilo e não entendia. E não tem suporte, um advogado esportivo? Quer dizer, como é que funciona? Até tem, mas até para ter dúvida você precisa conhecer. Sim, exato. Então, é verdade. O meu único intuito neste primeiro momento era esse: eu preciso saber formular pergunta. Eu preciso me preparar para poder contribuir com o processo aqui da carreira do meu filho. Exato. Faltava formação, na realidade, dos pais, que falta para a grande maioria dos pais esse processo. Exato. Depois eu acabei até escrevendo um livro, né? Os primeiros passos do atleta de futebol, que dá um pouco dessa caminhada que Desse não é... pano de fundo aqui. E que é a minha, né? É Tá. a minha caminhada, não é a única Quer dizer, você está forma, compartilhando não a sua experiência para que outras pessoas possam eventualmente se inspirar e ver ali pontos de atenção que deveriam ter numa jornada como essa. sob o meu olhar, né? Que eu acho que perfeito. certo e errado, Claro, ele é bem claro. relativo. Mas o meu olhar é sempre esse olhar de definir objetivo, de criar estratégia e considerar cenário. Então, foi nesse caminhar que eu busquei as informações. E para fazer as perguntas, então, para dialogar com o clube, para dialogar com quem vinha, né, que já com 13 anos, quando ele veio para São Paulo, e aí para o Palmeiras e não para o São Paulo, a gente é abordado por muitas pessoas. E assim, tem muita receita infalível, tem muito caminho direto pro topo, e aquilo, no mínimo, me soava estranho, então eu precisava entender um pouco mais para... Mas é uma abordagem mais agressiva? Você percebe que são pessoas tentando de alguma forma levar uma vantagem ali
Porque o que que eu vejo, Ana? Olha só, eu imagino que quando você está levando seu filho numa situação como essa, é como aquela questão que você vai num brinquedo e você sai, alguém tira uma foto. E aí, mesmo que você não queira, ou que você não tenha pensado em comprar esta foto, naquele momento você está um tanto quanto fragilizado. Aham, É algo que tem ali um lado emocional seu, tem a foto da família, você acaba comprando. aham. Eu imagino que uma situação como essa, claro, guardadas as devidas proporções, você tem um assédio inesperado e que você não tem ali como controlar. E eu imagino que dentro disso tem pessoas que são um pouco mais profissionais, pessoas que têm ali um verdadeiro intuito de contribuir, mas tem muita gente que só quer levar vantagem. É fato isso ou é só uma impressão de quem está de fora olhando? Não, é um pouco disso sim, e é natural que seja assim, porque Ah, é uma indústria que envolve muito dinheiro sim, e que a progressão do atleta é muito improvável. Então, assim, você precisa de um elenco muito grande para que essa porcentagem mínima esteja ali dentro e vai pagar a conta consiga de atingir todo o o resto. objetivo, perfeito. Exatamente. Só que essa é a lógica da indústria, né? Generalizando muito e da forma que eu vi lá atrás. Mas para cada um desses indivíduos, ele é o 100% Perfeito. dele próprio. E Sim, para mim, o meu filho era o 100%. Então, certíssimo. a minha busca por informação foi exatamente para entender esse contexto e a gente saber ajudar, no mínimo, a tomar as decisões, né? Que a gente sabia que era um ambiente novo. E eu fui me encantando pela indústria, essa é a verdade. E vem cá, me diz uma coisa, você já tinha tido contato com esporte, com futebol de alguma maneira? Você jogava? Como que é? Olha, com futebol, Edu, eu vou ser bem sincera, não, até porque na minha época, é horrível falar isso, né? Mas na Na minha. nossa época, quer dizer, na sua época, porque eu tô um pouquinho mais à frente, na sua Então, época. ainda não era tão comum como hoje, felizmente é comum a Sim, gente ter as meninas com toda a liberdade para jogar é. futebol. Então, eu sempre fiz muito esporte. Mas o futebol é um dos poucos esportes que eu não fiz. Até judô eu já fiz. Então, fiz ginástica olímpica, vôlei, basquete, andava de bicicleta o dia inteiro. Sempre fui muito ativa, competia. Então, amador, sempre amador, né? E o que que você competia? Qual esporte? Eu competi muito em ginástica olímpica, vôlei e basquete. Tá bom, E então, assim, sempre com muita atividade, o esporte sempre fez parte da minha vida, da vida do meu marido, mas nunca profissionalmente, entendi. né? Então, acaba que são coisas Você um já tinha tanto. uma predileção, você já gostava de esporte de alguma forma, porque você Já, praticava vários. Você já. tinha paixão por uma modalidade, quer dizer, você praticava sempre várias modalidades, então Aham, realmente era o esporte como um todo que te trazia ali uma certa satisfação e que sim. você acabou naturalmente projetando isso também para o seu filho. Imagino que sim, né? Tá. Me perguntam isso, inclusive. Eu imagino que sim, porque a nossa vida é ativa. Sim. Então, chega no fim de semana, a gente faz o quê? Pega a bicicleta, sobe montanha, Tem brinca uma com cultura familiar bola. voltada também para o Exato, esporte, muito bom. exato, E que é super saudável, ótimo, exato. perfeito. Aham. E aí você falou da chegada dele no Palmeiras, e aí eu confesso que cortou meu coração porque eu sou São Paulino. Oh, meu Mas Deus. enfim, ok, vai, vou respeitar. Aqui tem muitos palmeirenses no meu entorno. Não Aham. é Ingrid, não é Lilian, e tem muitos outros. Mas enfim, vamos falar do Palmeiras. A gente tem um carinho muito especial pelo Palmeiras, exatamente porque fez parte, né, desse processo de Sim, formação. A gente gosta muito de lembrar que o primeiro clube foi o Taubaté. tá bom. Então, um clube bem menor, com outro nível de estrutura, mas que Que acolheu. acolheu e foi ali uma parte importante, inclusive para fazer esse movimento para o Palmeiras, Mas né? eles tinham conexão ou não? Quer dizer, ali foi uma iniciativa de vocês até o Palmeiras. Como é que aconteceu essa Na mudança do São Paulo verdade, para o sempre Palmeiras? acontece por convite, porque assim, tem gente. Somos o país do futebol, né? Sim, A gente tá num momento, inclusive, que a gente precisa cuidar muito disso, porque o mundo hoje olha para o futebol de uma maneira muito sim. profissionalizada. Então, a gente tem que cuidar disso, que é um patrimônio do nosso país, né? De ser o país do futebol. Tá um pouco machucado, mas a gente vai falar disso. Machucado, exatamente. Então, cuidar para não perder, cuidar para estar na posição que é a posição que a gente Sim, merece estar. Mas, querendo ou não,
tem muita gente interessada, muita gente que trabalha e muita gente que entende, né? Entende mais, entende menos, mas tem. Então, onde o garoto estiver jogando, se ele tiver realmente um diferencial, vai ter alguém que enxerga. Tá. Foi assim com o Lucas. Foi um convite, então, de alguém que vocês não conheciam. Vocês não conheciam a pessoa, não tinham tido contato com ela, ou era alguém que Não, já era do meio de vocês? é um processo, Edu, não é Tá. uma coisa tão assim Entendi. pontual, tá? Então ele jogava numa escolinha com 6 anos de idade, o dono da escolinha me chamou para falar que ele era diferente, que ele podia ser profissional. Eu falei, moço, ele tem 6 anos. Eu vou pagar a mensalidade desse mês, eu não volto nunca mais, tá? E realmente eu fiz isso, que eu falei, uma pessoa que fala de profissionalizar o meu filho de 6 anos me assustou. E eu levei para uma outra escolinha, e aí o pessoal dessa escolinha cuidou desse desenvolvimento, desses contatos, e vai para São Paulo, e vai para a competição federada, que aí tem gente que já busca e leva para outras competições. É um processo, é uma coisa que flui, no nosso caso, fluiu com certa naturalidade, e os convites, e é por isso da busca pelo conhecimento. Como você diz sim e como você diz não. Né? Qual é o momento de dizer sim e em qual situação? Exato. Então, assim, ele muito jovem, chegou uma pessoa, assim, eu falando com você, né, que eu tô puxando coisas aqui que fazia tempo que eu não lembrava. Muito jovem, teve um pessoal que chamou ele para jogar em Portugal, e eu falei... E aí tudo vem como algo imperdível, né? E a chance da vida. Ele passou numa peneira, foi o único atleta que passou numa peneira em Porto Alegre, mas ele tinha 13 anos. Então, é um processo de decisão da família, mas que ele acontece, o movimento é relativamente natural. É progressivo, né? Ele Exato. Muito bom. E aí ele começou, quer dizer, chegou essa questão, foi um convite, então, pelo que eu entendi de alguém, para ir para o Palmeiras. Sim. E foi direto para ele ou foi para vocês, os pais? Não, os pais pouco participam, sabe? Tá. Até hoje, isso é uma mudança cultural. Os pais vêm participando cada Quer vez dizer, mesmo eles mais. sendo menores, quer dizer, o contato é direto com uma criança. Exatamente, isso é muito comum. E isso vem sendo discutido. Eu, inclusive, ministro uma disciplina na CBF Academy, que é exatamente o papel do executivo com a família. Então, é muito bom que a gente passa por um momento de profissionalização do futebol que eu enxergo assim, com muita positividade. E então... Não me lembro exatamente, para ser bem sincera, assim, quem, como e o momento. Mas ele chegou em casa Mas ele chegou falou, em fui convidado. casa, E aí a gente sempre buscando entender melhor, buscando as pessoas, buscando participar da forma que era possível. E aí ele foi pro Palmeiras e como é que foi? Ele ia lá, como era no São Paulo, durante a semana, faltava ou era um modelo diferente dessa ida dele pro A Palmeiras? princípio ele passava a semana também, e era bem desafiador porque ele estudava, então ele saía da escola e vinha direto para São Paulo. Então a gente criou toda uma logística, tinham 2 outros atletas que faziam o mesmo processo, a gente se dividiu para... Todos da região de Taubaté? Da região, E ele ficou 1 ano, porque o alojamento é permitido só a partir dos 14. Então, nessa época, ele tinha 13. Tá bom. E aí, ao longo dos 13, vinha, voltava, e era essa logística. E com 14 anos, ele recebeu o convite para alojar. E aí? Aí veio. Nesse momento, como é que foi para a família? Aí foi difícil, não foi Vocês fácil. foram lá visitar o alojamento, ver alguma coisa ou não? Não tem contato também? Porque, pelo que eu estou entendendo, é um mundo que o contato é direto ali com o jovem, com o adolescente, nesse caso 14 anos, como se ele tivesse condições de tomar toda e qualquer decisão sem o apoio de absolutamente ninguém. É mais ou menos assim, e hoje já bem menos, né? Hoje, assim, a gente tem clubes que fazem um processo... O próprio São Paulo, ele faz um processo de inclusão da família que é exemplar, é lindo. Outros clubes, né? Um que eu gosto sempre de dar como referência se chama Esfera, é um clube novo, um clube empresa.
Onde fica o Esfera? Porque eu vi um Em podcast que Jarinu. você citou Esfera, mas eu fiquei com essa curiosidade de onde ficava, e você disse que na verdade é um clube com investidores, empresarial, é isso? Que hoje é uma modalidade, vamos chamar Tá bom. assim, cada vez mais comum, porque o futebol como negócio, se bem gerido, Sim. é uma grande oportunidade. A Lei SAF, que é uma lei de 2021, 22, permite que o clube receba investimento, e com isso tem um conjunto, né, de obrigações, mas também de possibilidades, e isso movimentou muito o entendimento Perfeito. do futebol, da indústria do futebol como mercado. Tá. Aí os investidores passam a olhar para isso, outros mercados passam a... Então, é um movimento assim, relativamente recente. Mas que já começou a causar uma transformação no modelo de atuação junto ao atleta, junto à família, uma inclusão, quer dizer, trazendo um pouco mais de equilíbrio nessa relação. Exato, porque o processo inteiro acaba sendo alterado, Sim. né? Quando você fala dessas alterações do racional, assim, do porquê e de como, aí você acaba tendo que alterar o processo como um todo. O Esfera, como você disse, né, que eu citei em outro podcast, para mim é uma referência muito, muito boa, então eu sempre gosto realmente de trazer o nome deles. Bacana, muito bom. E ele chegou no Palmeiras, vocês então não conheceram o alojamento onde ele ficaria, nada? Naquele momento não, a gente teve uma reunião, se não me engano foi com a psicóloga, e Gisele, se não me engano, foi então quem já fez. tinha um apoio profissional também para os pais ali, porque é uma ruptura, né? Na verdade, sim e não, né? Porque essa estrutura de psicólogo, serviço social e etc. faz parte de um conjunto de obrigações que o clube tem que oferecer para ter o que a gente chama de selo formador. Perfeito. Então já tem regras estabelecidas para isso. Exatamente. Tá bom. E são tantas regras que poucos clubes no Brasil, algo em torno de 40, não vou saber o número exato para te dizer aqui, é que conseguem atender. Então fizemos uma reunião coletiva. Perfeito. Com essa pessoa, mas no dia que eu deixei ele para alojar, eu não pude entrar, deixei ele na porta. E aí? E dei tchau. Esse dia foi difícil. Foi. Você sabe que eu tive um sentimento muito semelhante quando meu filho foi estudar em Coimbra. Que quando eu deixei no apartamento, que eu virei as costas, eu falei, nossa, com 17 anos ficou. Vai, né? E você não tem muito o que fazer. E eu não sei qual foi o seu sentimento neste momento. O meu eu lembro claramente, que foi um sentimento de dúvida, porque com 14 anos é muito jovem ainda. Muito jovem para ser bem otimista, né? Que para mim era criança, quase um bebê. Então, assim, a dúvida, e que eu me questionei e refleti muito com meu marido por muito tempo, era: estamos apoiando numa caminhada que é o que vai fazer da vida dele uma vida feliz, ou a gente está direcionando imprudentemente para um caminho que vai desviar do que seria uma vida feliz? Questionamento natural. Mas naquele momento era o que ele buscava. O que vocês, como pais, fizeram foi justamente apoiá-lo, certíssimo. Se fosse outra decisão, ele talvez não tivesse tido a felicidade que ele busca. Mas não é simples, porque com 14 anos, naturalmente, você não tem repertório suficiente para tomar decisões muito complexas por conta própria. Ainda. E aí, em teoria, os pais estão ali para... Enfim, e deu certo, mas não é simples. Eu gosto de falar que não é simples, porque como deu certo, é muito fácil. É uma jornada feliz, mas poderia ter sido diferente. É muito fácil de você olhar de fora e falar, então é assim, então que ótimo, mas né? É binário, né? É binário. Pode dar certo, mas também pode dar errado, como dá para muitos, né? Como a gente acabou de falar aqui. E, na verdade, eu faço uma reflexão sempre muito cuidadosa com essa ideia de dar certo ou dar errado. Por quê? Se é uma profissão que só 2 ou 3% vão chegar realmente no altíssimo rendimento, que é aquele lugar onde as coisas se justificam, para os 97%,
que não chegam nesse ponto, eu acho, no mínimo, equivocado a gente pensar que ele deu errado. Ele, na verdade... Só uma mudança, como muitas vezes acontece. Exatamente. E acontece em todas as outras carreiras. Claro. Mas nas outras carreiras a gente não tem essa compreensão. Deu errado? Não. Eu vou modelando a minha jornada. A exemplo disso, a minha própria jornada. Sim. Então, eu transito por ideias profissionais que eu tenho muita afinidade, vocação e formação, mas caminhando por ambientes diferentes. E aí não é porque deu errado, é porque uma oportunidade surge, você opta por ela, e aí outra situação acontece que te leva. E no futebol é certo ou errado. E isso pode ser cruel. No esporte, no contexto geral. Né? Eu vou te contar uma passagem minha. Eu jogava vôlei e adorava. E eu era um excelente levantador. E eu fiz teste na Pirelli e joguei melhor que os outros levantadores selecionados. Que legal. E eu perguntei, falei, olha, por que eles, que não foram tão bem, foram selecionados e eu não? Aí um dos selecionadores falou assim, olha a altura deles, olha a tua. Vôlei a gente ensina, a altura a gente não consegue te dar. E acabou por aí. Tinha essa fase, 14, 15 anos, assim. Para mim ali naquele momento foi uma ruptura, foi um sentimento assim de que o mundo acabou, mas por outro lado me deu a possibilidade de começar a olhar outras oportunidades. Eu falei, ok, vôlei não é para mim, ponto. E acabou, eu só virei a página e redirecionei aquilo que eu gostaria de fazer. E eu acho que o grande ponto é esse, mas assim, eu tinha um apoio, uma estrutura familiar que me levou naturalmente a esta análise que, ok, olha, não dá, muitas coisas não dão certo na tua vida, mas é porque é um processo natural. Talvez o que falta um pouco, ou que eu não enxergue tão claramente no futebol, muitas vezes é isso, talvez até porque a grande maioria não vem de famílias tão bem estruturadas. Você sentiu isso no dia a dia? O meu ponto é exatamente esse, sabe? De trazer para a indústria a responsabilidade de fazer esse acolhimento e de transformar o entendimento. Porque a gente não pode, né, muito entre aspas, mas é no mínimo cruel você imaginar que para 97% ou para uma grande maioria, né, vamos tirar a ideia da porcentagem, a gente em algum momento vai chegar para ele e vai falar, ou ela, né, olha, você não deu certo. Perfeito. Isso não dá certo, é só um redirecionamento. Exato, e isso do ponto de vista, inclusive, de sociedade, de país, você acaba reduzindo muito a possibilidade de ter ali alguém bem-sucedido, fortalecido pela jornada que ele teve no esporte, porque isso é um ganho muito grande. Você com 14, 15, 16, 17 anos, que está no funil ainda, 18, 19, 20, você ainda está no funil. Você já viveu coisas no esporte que a maioria dos jovens com essa idade não viveu. Então, como você... Essa experiência é muito mais rica, mas muito mais complexa também. Exato. E aí eu olho muito pela perspectiva de esse processo todo ter valor para que este indivíduo seja um profissional feliz, produtivo e com uma boa presença. Como jogador, no entorno do futebol ou em outra atividade, claro. Enquanto que se ele aos 17, por exemplo, recebe você não deu certo, a gente coloca em risco todo esse aprendizado que ele teve. Que foi riquíssimo. Agora uma pergunta, você falou assim, essa é a minha proposta. Como assim proposta? Você tem uma atividade, tem uma empresa, o que você tem? Então, por muitos anos, o meu estudo, a minha busca foi 100% focada em auxiliar o processo de decisão do meu filho. Tá bem. E eu digo isso porque não estava na linha de frente, né? A gente sempre teve as pessoas que assumiam as linhas de frente das diferentes áreas. E eu ali auxiliando como uma gestora de tudo isso. E essa, inicialmente, era a minha pretensão. Perfeito. Até que veio a pandemia e eu estava, inclusive... Mãe gestora.
A irmã gestora nesse processo. Exato. E em dado momento eu abri mão da minha jornada para fazer realmente o processo com ele, que foi quando ele foi para a Itália. E ali eu já estava full time dedicada a isso, mas sempre com a ideia de que na hora que ele chegasse num patamar de autonomia, independência, eu voltasse de onde eu tinha parado. E sempre me apaixonando mais, porque a indústria do futebol é maravilhosa, super apaixonante. E na pandemia eu estava inclusive na Itália com ele, quando fechou tudo lá antes de fechar aqui. Tá. E aí eu atendi o pedido de um colega que é do futebol e fez curso na CBF comigo e sempre me pedia, Ana, escreve algo para os meninos entenderem o posicionamento deles na rede social, no ambiente digital, refletido no que eles transmitem para o mercado. Na imagem. Na imagem Que eles projetam para Exato. a sociedade. E ele me falava isso porque era um tema recorrente das nossas conversas. Como eu achei que eu ia ficar 15 dias presa numa pandemia exclusiva da Itália, pois é. Naquele momento era essa, assim, a ideia, né, que se transformou em tudo que a gente já sabe. Foi em janeiro. Aqui fechou e o primeiro lockdown foi dia 13 de março, se não me engano. E eu estava lá em janeiro. Então eu sentei e escrevi esse material, transformei num e-book e publiquei com a intenção de auxiliar esses jovens e as suas famílias. Tá na internet, o e-book? Tá. Qual que é o nome? Gestão de imagem de atleta. Tá bom, então as pessoas conseguem comprar ou buscar? Sim, ou ele é aberto? Ele tá na Hotmart a preço simbólico, assim, que é para ter acesso de todos, né? Para todos terem acesso, melhor dizendo. E isso acabou gerando uma repercussão e uma demanda para que eu falasse sobre o tema que eu, vou ser bem sincera, até eu já pensei, eu preciso criar outro discurso, mas eu sempre falo a verdade. Eu falo... Esse é o discurso certo, então. Daria para criar uma história um pouco mais romântica em torno disso, mas a verdade é essa, que aí vinha e eu falava, tá, posso falar sobre isso, e falava. E eu fui ganhando uma presença de mercado. E assim surgiu a minha empresa também, porque as pessoas falavam, de que empresa você é? Eu falava, não tem empresa, pode ser? Não, pode, mas ficava uma coisa estranha. E aí, então, eu tinha escrito esse material em parceria com, hoje, um amigo, né? Na época, um colega, porque a gente fez um curso na Roma, no Clube Roma. Tá bom. Fiquei 15 dias em imersão em Roma, no clube. Que curso que é esse? Um curso de gestão profissional, é isso? Profissional. Tá e aí fomos na Federação Italiana de Futebol e tudo lá. Eu conheci essa pessoa e ele escreveu comigo esse material. E eu troquei ideia com ele. Eu falei, Bright, as pessoas me perguntam por um nome de empresa. E aí a gente, num brainstorm, chegamos na Vesta, que é a minha empresa hoje. Vesta, que é uma deusa romana. Que vem de Hestia, que é uma deusa grega, que é a deusa do lar, do fogo e da família. Fez a lição de casa, ninguém sabe disso. Eu sei, tá vendo? Muito bom, parabéns, é um belo nome. Eu gosto de marketing. Cada vez que eu vejo o nome de uma marca, eu vou pesquisar. E a gente nunca explorou, tá? Mas a origem foi exatamente essa. E foi a ideia dele, tá? Mais uma coisa que eu sempre preciso contar a verdade. E ele falou, Ana, a gente se conheceu em Roma, numa jornada super legal. Você é esse fogo que ninguém te segura, você vai passando, então, enfim. Você sabe que Eden também, bom, nós começamos o Eden Bank no dia 13 de março. Olha só. Então, realmente foi a data, se não me engano, mas esta foi a data crítica da pandemia, porque dia 16 entramos em lockdown. Fechou, E Eden, ele vem do gaélico antigo, que vem de Eden também, mas ele também significa a chama da vida. Olha que bacana. Então, a gente tem aqui uma certa conexão, interseção entre o nome das nossas corporações. Que legal. E esse foi um movimento, Edu, bem natural. Bem natural. E eu te digo mais do que isso. Eu resisti por um tempo. Por qual motivo? Porque não era esse o plano inicial e eu ficava com receio disso, de alguma forma, não ser benéfico para o Lucas,
Porque... Você achou que pudesse influenciar não positivamente a carreira dele. Exato. Ter a mãe, não sei, tá, compreensível, perfeito. E era uma sensação, mais ou menos como eu comentei da Lu, né? Que era uma mistura de uma coisa esquisita, inédita e meio nonsense até, de certa forma, por não ter sido feito antes. Era um pouco isso, porque não é a mãe que vai apoiar o filho normalmente. Sim. Hoje já é mais comum, tá? Muito mais comum. Tem muitas mães que apoiam seus filhos no futebol hoje. Mas era muito incomum naquela época. E a presença da mulher, que hoje também já é fortalecida, naquela época ainda muito incomum. Nesse processo de formação, você tinha tido contato com uma outra mulher ou não? Só tinham homens na sala? Não, a grande maioria... Era a grande representante da classe feminina. A grande maioria dos ambientes que eu circulava era estritamente masculino. Ou com poucas mulheres. Exemplo, né? Assim, para quantificar isso, eu fiz o curso de gestão da CBF, eram 104 pessoas, acho que tinha 5 mulheres, assim, se não me engano, falando rápido. Muito comum de eu fazer esse curso em Roma que eu fiz. Perfeito. Eram 20 ou 30, não me lembro exatamente, eu era a única mulher. E não era comum um curso de 50, 60 e eu a única mulher. Então, um ambiente muito masculino, mas eu nunca tive problema com isso, porque sempre fui do corporativo, que também... É um ambiente que tem uma transformação, mas predomina ainda. Ao longo dos últimos anos, há 20, 30 anos atrás, não era assim de fato, era muito mais difícil. Então, foi assim que surgiu, e aí eu acabei aceitando, né? E eu ia aceitando os convites, aceitando as possibilidades, e aí acabei trazendo a consultoria, por isso que eu te falei lá atrás... que em Taubaté, além de eu entrar para o universo acadêmico, eu aceitei o convite dessa, que também se tornou minha amiga hoje, de apoiá-la na empresa de consultoria. Perfeito. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência, desse know-how para o futebol, o que no começo pareceu muito esquisito também. Sim. A coisa que eu mais escutava, até fiz um artigo sobre isso, era assim... Mas no futebol não é assim. Aí eu falava, gente... É natural, é uma quebra de paradigma que você está promovendo ali. E se a gente tentasse fazer dessa forma? E se a gente tentasse observar tal aspecto? No futebol não é assim. Ou no futebol é assim, então ponto. E essa realidade hoje é bem diferente. Existe De novo, é uma indústria que está em transformação. Exato. Uma preocupação gigantesca. Em profissionalização. Sim, exato. Agora, explica uma coisa. Na sua empresa, você, na realidade, está participando do projeto aqui de reforma tributária. Que vocês criaram o IVA, é isso? É isso? Imposto sobre valor agregado, não é? Não. O que é o seu IVA? Hoje tem o IVA, né? Exato. E a gente até fala, tem que mudar esse nome urgente. Porque quando a gente... ficou bem bacana. Tanto que eu guardei na hora que eu vi ali o IVA. É que o nosso IVA não tem nada a ver com esse IVA. O nosso IVA é o instrumento de valoração de atleta. Bacana. Então, a gente, por um estudo de mais de 3 anos, nós construímos um algoritmo que, por meio de 79 variáveis, consegue identificar aspectos para serem potencializados e outros para serem desenvolvidos no atleta de base, de tal forma que ele aumente a chance de passar nesse famoso funil. Que bacana, muito bom. Bom, e com esse processo, vocês hoje têm a consultoria mais para clubes ou é mais para atletas? Olha, num momento eu atendi muito atleta e aí eu não chamava de consultoria, eu chamava de mentoria. Perfeito. E aí eu fazia um processo de desenvolvimento do racional de colocar a carreira em patamares de maior elevados, potencial, sem milagre, tá? Então, era assim, ponto zero era esse sempre. Não tem milagre, tem um modelo mental que, se for construído, você pode utilizar em seu benefício. Esse era o ponto da mentoria. Hoje eu estou muito mais concentrada em consultoria, e aí é para organizações esportivas, sejam clubes, sejam agências que trabalhem com atletas, seja a federação, enfim, qualquer instituição que tenha
estrutura organizacional, presença de mercado, cliente, objetivos, sejam financeiros ou não, eu tenho a oferecer. Posso te fazer uma provocação? Por favor. Você tem uma formação de educadora, uma grande experiência. No mundo de negócios existem as escolas de negócios. Por que não a escola de formação do atleta? Hoje tem alguns projetos, eu participo inclusive de alguns. Então, como consultora. Perfeito. Tem algumas iniciativas. Iniciativas, tem sim. Tem algumas coisas, inclusive, que estão para lançar e eu, assim, contribuo com várias e isso faz parte desse movimento que a gente comentou antes de profissionalização. Inclusive, um cliente meu, Fábio Melo, que se tornou um parceiro. Não é o padre, é? Não. Não, porque o padre é Fábio de Melo. Ah, de Melo, ok. Esse é sem o D. Eu sou curadora de marketing esportivo da ESPM. Perfeito. E aí a gente fez uma conexão super bacana e o Fábio, temos um curso na ESPM. Então, assim, não é exatamente o que você está colocando, mas é uma das iniciativas. Mas tem um espaço. Tem um espaço. Sim. E você é protagonista. E está plantada a semente, ou não? Não, eu não sei se eu poderia ter essa pretensão de me auto-intitular como a protagonista. Não, você é protagonista. Mas eu sou. Mas você é. Depois de tudo que você falou, não tem como. Não dá para contar a tua história, desculpa. Não, eu tenho uma presença boa e gosto e fico feliz que o espaço está cada vez mais aberto. Bacana. As pessoas são cada vez mais receptivas, soa cada vez menos estranho a conexão educação e futebol, e isso é maravilhoso. Sim. E a educação de quem? De todos. A educação do gestor, né? A qualificação, a educação do atleta. Então, e aí dou um passinho atrás e volto naquela ideia que a indústria ganha muito. Sim. Porque toda movimentação financeira, inclusive, ela pode passar por essa indústria de uma maneira muito mais produtiva, sim, inclusive, gerando riqueza e ganhos para muito mais gente, de forma sustentável, que sim, é importante. E, para além disso, a sociedade ganha, porque pessoas melhores fazem um mundo melhor. Sim. Isso é uma regrinha quase matemática. Ana, deixa eu te falar uma coisa, olha só, você tem um compromisso que você precisa seguir. Eu vou te fazer um convite. Por favor. Vamos fazer na parte 1 e parte 2, a gente continua parte 2 num outro dia? Pode ser, bora. Porque tá muito rico, tem muitas coisas que eu quero conversar com você, tem muitas informações, curiosidades, e assim, nós temos um amplo círculo de amigos do futebol e de esportes. Eu imagino que esse podcast para ele será muito rico e tem muitos amigos que obviamente estão com seus filhos inseridos também em algum esporte. A grande maioria é bem verdade futebol, mas temos amigos que estão em outras áreas. E eu gostaria de aprofundar muito esta questão dessa conversa, porque eu acho que nós temos aqui um pilar voltado para uma formação, para preocupações de enriquecimento que merece a gente ter mais uma conversa de 1 hora e algo mais. Bora. Você topa? Topo. Então, olha só, por hoje nós vamos finalizar, não vou pedir para você mandar nenhum recado para ninguém, a gente vai interromper aqui. Tá bom. E o que eu posso dizer assim, queridas e queridos, aguardem a parte 2 dessa conversa maravilhosa. Então, mais uma vez, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o Edam Pod. A parte 1 é para você e a parte 2 ficará ainda melhor. Até breve!